Bom dia, boa tarde e muito boa noite. Meu nome é Gabriel Martinelli Fernandes, tenho 25 anos, estou nesse mercado de OB há 2 anos e meio. Para quem é novo e tá chegando agora, né? E galera, mais um dia de operações aí para vocês. Esse dia aí foi muito complicado, tá? Mas faz parte, temos dias bons, dias ruins. Então fique com as minhas análises, minhas operações e bora que bora! Nesse exato momento, galera, uma entradinha aparecendo aí. Perceba que o candle vermelho chegou na minha região de suporte, ou seja, compra. Olha o tamanho da retração desse pavio. Já observei, primeiro, preço, o candle chegou no meu suporte. Segundo, retração, muito pavio. Terceiro, uma vela de expressão de força compradora, para mim entrar a favor do fluxo. Bora ver. Então aí minha primeira entradinha do dia, eu tive um feedback positivo do mercado. Então seguindo o fluxo, eu respeitei a minha zona de suporte, analisei a retração de pavio demonstrando falta de força vendedora, início de força compradora e uma vela de engolfo padrão estrela da manhã. E só seguir o bonde, bora que bora buscar mais. A segunda entradinha do dia aí, rapaziada. Perceba que o preço chegou na minha região de resistência, que eu identifiquei uma região que teve muitos toques, muitos pontos que foram bem trabalhados, bem respeitados. E olha o que aconteceu, um doji na minha região de resistência. O que significa doji? Doji significa indecisão de compra e venda, ou seja, o mercado está indeciso. E perceba que ele subiu demais. Quando ele sobe e se valoriza demais, nesse caso, ele tende a corrigir pelo menos 50% dessa queda. E considerando que é um doji numa região de resistência, a probabilidade maior é que me apareça venda. E olha o candle que apareceu depois do doji. Uma vela vermelha engolfando o doji. E olha o tamanho do pavio que ela deixou acima da minha marcação de resistência. Ou seja, nitidamente está me mostrando falta de força compradora na região e início de força vendedora. Apliquei meu operacional, apliquei a minha leitura gráfica e entrei a favor do fluxo. Bora ver. Vou meter 3 mãos de Soros aí, tá, galera? E infelizmente no último milésimo de segundo o candle me retrai, me dando o meu loss na minha primeira leva de 3 mãos de Soros. Agora eu vou aplicar
as minhas últimas levas de 3 mãos de Soros, arriscando a banca. E aí eu sou assim, galera, eu sou agressivo. O meu operacional, eu tenho ciência que ele é altamente assertivo. Porém, eu também tenho ciência que não existe operacional 100%. Mas eu resolvi arriscar e ficar mais tempo aí no gráfico para recuperar essa perda, pelo menos, né? Ou sair um pouquinho no lucro. Bora ver o que vai acontecer. Demorou um pouquinho, mas me apareceu uma entrada. Mercado hoje muito difícil, movimentação muito ruim. Era feriado em um país, aí se eu não me engano era Nova Zelândia. E resolvi entrar, apareceu essa oportunidade. Percebo que o meu candle, os compradores chegaram na minha região de resistência, que foi muito bem respeitada. Fez um padrão de Harami e olha o tamanho do recuo daquele pavio, me demonstrando falta de força compradora na região. Então eu analisei o range, a resistência, a retração do pavio, falta de força compradora nesse caso, e o padrão de Harami. Tudo confluenciado de acordo com os meus conhecimentos e entrei a favor do fluxo. Bora ver o que vai acontecer. Isso mesmo, galera, eu acabo de ter o meu primeiro feedback negativo de toda a banca. Exatamente o que vocês viram, e nem por isso eu vou deixar de postar esse vídeo. E pega a visão, agora que eu vou falar é para abrir a cabeça de muita gente, principalmente dos novatos nesse mercado. Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, se coloquem no meu lugar. O que vocês pensariam se vocês colocasse uma banca de R$100, que foi o que eu fiz, fui para R$900, que foi o que eu fiz, eu multipliquei minha banca 9 vezes o valor dela, e tivesse um feedback negativo perdendo toda a banca, depois de 2 semanas, mais ou menos 3 semanas só no gain. O que vocês pensariam? Bom, eu vou falar o que a maioria pensa. Tem a primeira leva de pessoas que pensa da seguinte forma: ai, eu deveria ter sacado, como eu fui burro. Aí começa aquele sentimento de angústia, de arrependimento, aquele sentimento destrutivo que acaba com o dia, com a semana e com o mês do cara, e tem gente que entra até em depressão por causa disso. E tem aquela leva de gente que pensa da seguinte forma: ah, esse operacional não é pra mim. Você se identificou? Então beleza. Peguem a visão. Para aquele tipo de pessoa que fala: ai, eu me arrependi de não ter sacado, eu fui burro, que não sei o que. Faça uma pergunta. Em vez de vocês fazerem afirmação: ah, eu deveria ter sacado. Faça uma pergunta: por que eu não saquei? Lembre-se de uma coisa: os tolos eles fazem afirmações e os sábios eles fazem as perguntas. Nós temos todas as respostas para tudo dentro de nós. É só a gente fazer pergunta por pergunta e a gente vai chegar na resposta.
Então pergunta, por que que eu não saquei X valor? Por que eu não saquei? Vocês concordam comigo que essa pergunta vai te levar diretamente qual que é o seu objetivo no mercado? O seu objetivo é fazer o quê? Duplicar o valor da banca e sacar? Triplicar o valor da banca e sacar? Quadriplicar o valor da banca e sacar? Qual que é o seu objetivo? Se você tem objetivo nesse mercado, eu te garanto que você nunca vai fazer esse tipo de pergunta. Porque se o seu objetivo, por exemplo, era triplicar a banca e você não conseguiu triplicar perdendo tudo, você vai pensar da seguinte forma: cara, o meu objetivo é triplicar a banca e sacar, e eu perdi tudo. Por que eu não saquei? Porque o meu objetivo era triplicar. Vocês entendem a importância de ter um objetivo no mercado de OB? A importância de ter uma meta, a importância de estabelecer regras, metas, objetivos? Pois é. Então, se você faz esse tipo de pergunta, pare agora com isso e comece a estabelecer metas e objetivos bem claros e bem definidos e siga a risca. Porque dessa forma você não vai ficar amargurado, você não vai ficar arrependido, você vai saber exatamente por que você perdeu, exatamente por que deu loss, exatamente por que você não deveria ter sacado, por que você não sacou. Você já tem a resposta, cara. É só você ter um objetivo, tá? E tem aquela turma que fala que o operacional, ele é ruim. E vai lá e troca, e fica pulando de galho em galho. Então, em vez de você fazer essa afirmação, meu operacional é ruim, eu vou trocar de operacional, faça a pergunta: será que o meu operacional é realmente bom? Será que foi o meu operacional que me fez perder a minha banca? Aí você vai fazer o quê? O que eu fiz nesse caso? Eu fui lá no meu histórico de trade, eu fui desde o dia 11, que foi o dia que eu coloquei R$100, e eu analisei que do dia 11 até o dia 25, foi hoje, eu tive pela primeira vez, eu nunca fiquei tanto tempo assim, tá? Esse é o meu primeiro operacional que eu estou utilizando, um operacional pessoal, eu adaptei para mim. Pela primeira vez eu fiquei quase 3 semanas seguidas no game e eu multipliquei, eu não sei se é esse o termo correto, mas eu multipliquei minha banca 9 vezes o valor dela. Eu fui de 100 para R$900, cara, em menos de um mês, seguindo o mesmo operacional, seguindo a mesma estratégia, seguindo os mesmos padrões que vocês viram nos vídeos anteriores e nesse também, nos primeiros minutos. Então eu sei que o problema não é meu operacional é super assertivo, mas vocês concordam comigo que eu ainda saí negativo? Então agora eu tenho que colocar outra pergunta. Beleza, o problema não é operacional, mas nesse dia de operações, eu entrei em pontos corretos? Eu apliquei os meus conhecimentos, eu não fiz loucura? Beleza? Fez essa pergunta? Você vai fazer o quê? Você vai analisar as suas entradas novamente, as entradas que te deram loss, que te deram um feedback negativo, que foi exatamente o que eu fiz, né? Eu analisei minhas entradas novamente. E eu vi que eu entraria trilhões de vezes no mesmo lugar, mesmo sabendo que ia dar loss. Porque é uma operacional, é meu estilo de visão de gráfico. E infelizmente hoje não bateu. Eu entrei nos pontos corretos, eu entraria milhões de vezes nas operações que eu entrei que me deu loss. Porque foi o que o mercado me apresentou e foi o que eu estou acostumado a analisar. Foi a mesma análise que eu fiz nessas 2 semanas e meia que deu gain. Eu fiz hoje nos pontos corretos, só que me deu loss, para vocês verem que não existe operacional 100%. Existem operacionais mais assertivos, essa é a diferença. Mas vocês concordam comigo que eu ainda estou negativo? Então eu sei que o problema não é o meu gerenciamento, não é o meu operacional. Eu sei que eu entrei em pontos corretos, agora eu tenho que trocar a pergunta. E eu me fiz a seguinte pergunta, façam também, tá? Nesse dia, o mercado estava bom para operar? Nesse dia, eu deixei os meus sentimentos me atacarem? Lembrando, eu estou fazendo essas perguntas para identificar o porquê que eu tomei hit. Tem um motivo para você ter tomado hit. Então vamos lá. Nesse dia o mercado estava ruim, eu operei na parte da tarde e eu fiquei no 0 a 0, eu cheguei a perder um valor. Arrisquei muito a minha banca, recuperei esse valor e fiquei somente R$10
negativos, né? Eu tava com 750, eu fui para 600 alguma coisa, voltei para 740, fiquei com 10 reais negativo. Só que ver aquele menos 10 na minha conta me incomodou muito. Porque eu tô acostumado nessas 2 semanas e meia a ver a minha conta ali verdinha, né, no histórico de trade, e pela primeira vez eu vi vermelhinho. Aí eu pensei, cara, o meu operacional é muito assertivo. Eu vou arriscar. Esperei o mercado abrir 9 horas, que é um horário muito ruim de operar, né? Eu tô ciente disso, mas eu tive excesso de confiança, eu tive ganância, quer dizer, eu tive excesso de confiança no meu operacional, muito excesso de confiança no meu operacional. Eu esqueci do risco. Eu tive ganância por causa de menos 10 reais e aquilo me incomodou pra caramba. Eu tava ciente que o mercado tava ruim e eu só quis dar mais umas entradas para pelo menos ficar verde. Resultado, tive um feedback negativo de 100% da minha banca. Ou seja, eu achei o meu problema. Vocês perceberam que eu fiz a pergunta? Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta, eu cheguei no meu problema. Eu sei o porquê eu saí negativo. E agora vem a pergunta mais importante. O que eu vou fazer para trabalhar essa minha ganância que me fez perder? E o que eu vou fazer para não ter excesso de confiança no meu operacional, sabendo que não existe estratégia 100%? Exatamente nisso que eu vou trabalhar até o mês que vem, que eu vou colocar mais 100 reais, que é um dinheiro que eu estou disposto a perder e que não vai me fazer falta. E eu vou seguir exatamente a mesma análise, a mesma estratégia, a mesma visão gráfica que eu tenho, só que eu vou diminuir o meu excesso de confiança na minha análise, eu vou ficar mais ligado e eu vou trabalhar a minha ganância, porque eu deixei me atacar um pouquinho, tá? Então é muito importante, galera, que vocês façam perguntas e não afirmações. Se a gente fizer afirmação, ai, eu sou burro, ai, eu deveria ter sacado, não deveria ter feito isso, deveria ter aquilo, meu operacional não funciona. Você nunca vai sair do lugar, cara. Você tem que aprender a achar a solução para os seus problemas. E a solução para achar os seus problemas, para achar a resposta dos seus problemas, vocês têm que fazer perguntas. E vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Eu fui sincero comigo mesmo, eu fui ganancioso. E eu vi que o mercado estava ruim, eu quis operar mais, eu tive excesso de confiança no operacional. Tá? Mas é bom ter erros para a gente aprender. É a primeira vez que eu utilizo esse operacional. Foi bom eu ver que ele tem falha também, né? Depois dessas 2 semanas e meia, eu não multipliquei a minha banca. E foi bom saber que tem falhas. Foi bom ter esse feedback negativo. Porém, eu me lembro bem, eu fui de 100 para 900, eu saquei 300 reais, eu fui para 600, aí eu fui para 750. Ou seja, vocês concordam comigo que eu coloquei 100 reais, eu saquei 300, já saí no lucro só de ter sacado esses 300? Pois é, então na verdade eu não perdi foi nada, eu só perdi o meu lucro, tá? Mas mês que vem eu vou voltar aí, vou voltar com tudo e eu vou postar mais vídeos para vocês pegarem a visão, tá? Valeu, falou e fui!